Olá para você inscrito no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação de nosso estudo das lições da Escola Sabatina. E lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando a lição que fala sobre alusões, imagens e símbolos, né? É como estudar a profecia bíblica. E nesta semana o tema, né, vai estar voltado para as nações. Nós vamos estudar durante 2 semanas a questão das nações, porque no texto profético, tanto o profético clássico quanto o apocalíptico, existem sempre menções às nações. Então, as nações são sempre mencionadas, e existe um motivo para isso. Isso não está ali à toa, nem é só para dizer que Deus sabe das coisas e que sabe que nação tal vai fazer isso, nação tal vai fazer aquilo. Então, o objetivo não é esse, não. O objetivo é mostrar a relação que existe entre essas nações com a história do povo de Deus. Então, a história do povo de Deus está entrelaçada com essas nações aí. E quando você estuda toda a história bíblica, você desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que o povo de Deus, o povo de Israel, ele, seja o povo de Israel de sangue mesmo, né, o povo que foi escolhido, o povo escolhido, o povo israelita, ou a igreja de Deus, né, o Israel espiritual de Deus, a igreja mística de Deus, tanto um como o outro tem, né, vai ter no seu histórico ali um embate com muitas nações, né? Você vai ter ou o embate, o conflito mesmo de fato, ou a ação a ação missionária, missiológica desses grupos, né, seja o Israel do passado como do presente, impactando essas nações. Tá? Então, por quê? Porque as nações é o que compõe o mundo, é o planeta. E o evangelho tem que ser levado ao planeta, às nações. Então, nossa missão é levar o evangelho para que todos os povos do mundo se convertam a Deus. Ao mesmo tempo, todos os povos do mundo vão se revoltar contra os filhos de Deus. Então, é previsto um grande conflito no final da história. Ao mesmo tempo, é previsto que muitos, dentre todas as nações, vão aceitar o chamado de Deus, né? Então, vamos lá. O texto aqui que introduz aqui, que começa, né, que dá início aqui à lição da Escola Sabatina, o texto se encontra em Daniel, capítulo 7, verso 14. Eu vou ler aqui. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o texto de Daniel aqui está falando do reino do Messias. Então, o reino do Messias recebe um domínio, a glória, né, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Todos os povos vão servir ao rei Messias. O seu reino é domínio eterno e não passará. Então, o reinado do Messias é eterno e não passa. E o reino de Deus, né, o reino do Messias, jamais será destruído. Por que ele fala que jamais será destruído? Por que tem essa observação no final? Porque todos os reinos que vão aparecer na profecia de Daniel, eles serão destruídos. Todos vão acabar. Né? Então você tem várias profecias ali, você tem a profecia com o sonho do Nabucodonosor, da estátua, né? Você tem a primeira visão de Daniel com os animais que saem do mar. Depois você vai ter a visão de Daniel com o carneiro que entra em conflito com um bode, né? Um bode que vem voando, um bode com um chifre só. Então você vai ver as nações sendo representadas por esses símbolos, e você vai ver que as nações que aparecem ali, ela tem começo e tem fim. Né? Nenhuma delas é eterna. O único reino que é eterno é o reino do Messias, o reino de Cristo, que, por exemplo, num momento ela é simbolizada, por exemplo, como uma montanha que cresce e toma conta de toda a terra, né? Toma conta de toda a terra e nunca mais passa. Então todos os reinos vão passar. E quando você estuda a história, você vê que a profecia de Daniel não falhou, não. A profecia de Daniel, ela se cumpriu ao pé da letra. Todos os reinos que aparecem na profecia já passaram,
nós estamos, né, por exemplo, no caso da estátua, os pés da estátua representam as nações dos nossos dias, né, que ainda vigoram, mas vão passar também. E depois desses aqui, desses reinos, né, os últimos, nós estamos no final nós estamos no pé da estátua. Quando vier o reino de Jesus, pronto, é o reino eterno, o reino de glória, né, o reino que está prometido nas profecias messiânicas, seja nas profecias clássicas como nas profecias apocalípticas. Mas como é que a gente entende, né, como é que a gente tira esse conhecimento do texto bíblico, profético, né, a respeito das nações? Então, a gente usa o mesmo princípio que foi usado nas lições passadas, tá? Eu vou resgatar aqui, ó, vou lá na segunda lição, né, um termo que foi apresentado lá na segunda lição, que a gente não pode esquecer. Ó, o princípio da primeira menção, tá? O princípio da primeira menção. Nós não podemos esquecer desse princípio aqui, o princípio da primeira menção. Então, onde é que é mencionado pela primeira vez o surgimento das nações? É no Gênesis, é lá no Gênesis. Né? Quando é que isso acontece? Antes do dilúvio, existiram homens poderosos que governaram a terra, né? Mas eu não sei exatamente se eram nações ali. Né? O período da história antediluviana, ela não é contada assim em pormenores por Moisés. Mas depois do dilúvio, quando os filhos de Noé começam a povoar a terra, aí surge a narrativa das primeiras nações. Né? Nações que vão ser bem conhecidas, né? Vão estar ali presentes na história do povo de Israel durante muito tempo. Por exemplo, a genealogia que aparece ali dos filhos de Noé, quando você faz um estudo, né, um estudo bem detalhado de cada filho ali, naqueles filhos mesmo de Noé, você já vai encontrar o iniciador de alguma nação. Né? Por exemplo, a Sem, né? Cão. Cão, por exemplo, tem um filho chamado Cush, né? Da onde vieram os cuxitas. Você tem, por exemplo, Mizraim, que é da onde vieram os egípcios. Né? E é assim que a Bíblia hebraica chama o Egito, né? De Mizraim. Então, de Mizraim vieram os egípcios. De Cão também vêm os cananeus, né? Ele tem um filho chamado Canaã. Os cananeus ali são descendentes de Cão. Então, você vai ver dos 3 filhos de Noé, vão surgindo povos. Né? Então você tem ali, por exemplo, os descendentes de Jafé, são aqueles que vão povoar o norte, né? Aquela região que hoje que é a Europa, né? Aquelas ilhas que ficam ali no Mediterrâneo. Então aquela área toda ali, a maioria é povoada pelos filhos de Jafé. Aí você tem os filhos de Sem, que povoam aquela região, que é a região ali de Canaã também, que é a região de parte também da Europa, Oriente Médio, né, aquela região do Oriente Médio ali. Então, os semitas, até hoje a gente usa o termo semita. Você ouve falar, por exemplo, hoje muito de antissemitismo, né? O que é o antissemitismo? É esse ranço que muitos têm aí contra judeus, contra árabes. Né? Por quê? Porque esses povos são povos semíticos, né? São os descendentes de Sem. São pessoas que descendem de Sem, o filho de Noé. Então, por isso são chamados de semitas até hoje. Né? Então, nós teríamos o quê? Os semitas, os jafetitas e os cananitas, né? Os canitas. Cananitas não. Os canitas, né? Os descendentes de Cão. Então, os descendentes de Cão também povoaram parte ali do Oriente Médio e aquela região da África, né? Então, temos o Egito, Cush, né? E outras nações por ali. Então, ali você encontra a progênie das nações, desses filhos de Noé. Mas o texto bíblico, ele vai destacar, logo ali no início, a história de um camarada, né? Um camarada, quando vem trazendo a genealogia ali, ele cita um camarada chamado Nimrod, que Nimrod ou Nimrod. Né? Na língua hebraica você fala Nimrod. Os árabes também, se não me engano, tem uma pronúncia parecida com isso aí. Eles não tem esse R assim, tem um R com R, Nimrod. Então, Nimrod, ele surge na história bíblica aqui como um grande, como se fosse um grande herói, né? Um grande homem, um grande caçador,
E o texto usa a expressão assim, diante de Deus, né? Ele é um grande caçador diante de Deus. Na verdade, esse diante de Deus aqui parece ser uma coisa positiva, mas não é. Esse diante de Deus, na verdade, é em oposição a ele. Esse diante de Deus aqui é em oposição a ele. A gente pode estudar isso aí melhor depois, mas entenda isso aí, a princípio isso aí. Ele é um grande caçador, mas não a favor do Senhor, né? Contra o Senhor. Na verdade, ele se rebela contra o Senhor. Se rebela contra o Senhor. Você também não vai encontrar os detalhes no texto de Gênesis, mas você vai deduzir isso aí conforme você for lendo. E apesar das deduções também, nas tradições judaicas mesmo, nós temos assim os relatos de que Nimrod foi um grande opositor a Deus. Né? Qual era o plano dele? Ele era contra, né? Ele não queria que o mundo passasse novamente por um dilúvio, ou seja, não confiava na promessa de Deus que não haveria um dilúvio. Né? Então o dilúvio traumatizou, né, aqueles primeiros povos, deixou marcas naqueles primeiros povos. Tanto é que deixou marcas. Quando você estuda mitologias antigas, o mito, né, que vai aparecer, um mito que vai ser presente ali na maioria das mitologias antigas, é o relato de um dilúvio. Então você vai na cultura grega, tem dilúvio, você vai na Mesopotâmia, tem dilúvio, você encontra dilúvio até aqui nas Américas com os índios das Américas. Você tem dilúvio em toda parte. Então muita gente vai dizer o seguinte, aquela história do dilúvio foi ali uma época de cheia que teve ali na região do Tigre, do Eufrates, né? Então deve ter matado muita gente e tal, e aí surgiu o relato do dilúvio. Não, mas olha, em toda cultura, praticamente, de povos separados, você encontra a narrativa do dilúvio. E nunca é um dilúvio assim da região, né? Será que esse povo não sabia identificar o que era uma coisa regional do que não era? Será que tanta água era essa aí numa região só para eles poderem pensar que era no mundo inteiro? Então, olha, todos os relatos falam do dilúvio mundial. É dilúvio mundial, não é local. Tá? Então, ou é uma baita coincidência, e a coincidência não para por aí, porque a coincidência também fala de uma família que escapa num barco, num navio, né? Salva animais. Então você vê semelhanças muito grandes em histórias de culturas separadas. O que você subentende? Né? Você subentende, então, que, na verdade, eles estão falando de um único relato. E o relato aqui, né, o relato, né, é lógico, né, você pode, né, você é livre para optar. Não, o relato original foram dos sumerianos, tá? Você pode falar, foram os sumerianos os primeiros, né? Mas o texto bíblico não fala isso, não. O texto bíblico fala, na verdade, ele aponta até o surgimento desses povos, os povos sumerianos, né? O povo daquela região que habitou ali entre o Tigre e Eufrates, né? A região da Mesopotâmia. E é justamente Nimrod que aparece, né, nessa história aqui, Nimrod. Então Nimrod é aquele que dele vão surgir vários reinos, né? Eu vou ler aqui em Gênesis, ó. Tá lá em Gênesis capítulo 10. Ó, eu vou ler de Gênesis capítulo 10 a partir do verso 6, tá? Vem dizendo assim: os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush, no verso 8, gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Ó, terra de Siná, marca que isso vai aparecer muito na Bíblia. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Então Nimrod é o fundador, é o idealizador da Torre de Babel. E a gente vai encontrar depois o relato da Torre de Babel no capítulo 11 de Gênesis. Então Babel foi ali a primeira nação, o primeiro povo, né? a primeira organização que surgiu. E ela não foi a única, né? Parece que Nimrod aqui no texto bíblico, ele vai fundando novas, ele não parou por ali. Então realmente foi um grande como é que se fala assim, um grande gestor disso aí, né? Porque ele andou se espalhando pelo mundo. Provavelmente ele fortaleceu ali seu reino
e foi criando, conquistando novos territórios e colocando novos nomes, deixando lá tipo um império, né? Tipo um império, né? Isso eu tô supondo. Se você quiser saber um pouco mais sobre Nimrod, assim, num texto extra-bíblico, você pode procurar nos relatos de Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele tem lá, ele tinha acesso, assim, a tradições que nós não temos mais, né? Tradições orais que foram passadas, assim, de judeu para judeu. E então ele acabou e colocou isso no seu livro lá. Então você vai ter um relato ali um pouco mais pormenorizado a respeito da história de Nimrod, tá bom? Então, ó, Nimrod, o que é importante de saber aqui? Que Nimrod foi o fundador de Babel. E Babel se destaca aqui. Então a gente pode ver que eles citam vários outros reinos, reinos que vão surgir na história do povo de Israel no decorrer da história, aí vai aparecer novamente. Alguns com muito, né, com muita ênfase, com muito impacto ali sobre o povo de Israel. E Babel, ele é o que dá início ali, ele dá o pontapé inicial. Babel. Né? Em hebraico, na Bíblia hebraica, Babel, né, é escrito como Bavel. Bavel. E Bavel é o mesmo nome, né, o mesmo termo que vai ser usado para descrever a Babilônia. Então, Babilônia e Bavel é a mesma coisa. Então, a gente poderia dizer assim, olha, isso aqui, Babel, foi o início da Babilônia, foi quando começou. Então, a gente pode dizer que Nimrod é o fundador da Babilônia. Ele começou a Babilônia. Se você for estudar um livro de história, você vai encontrar outra pessoa lá, tá? Os historiadores não vão concordar com isso aqui, com o relato bíblico, porque eles vão se basear em outros achados, né? Eles vão montar, estruturar toda o panorama da história bíblica, da história mundial de uma outra forma. Algumas coisas vão bater com a Bíblia, outras não. Mas nós estamos seguindo o relato bíblico. Então, pelo relato bíblico, Babel, né, a futura Babilônia, aparece aqui se destacando. E a figura de Babilônia vai continuar, né, ela vai perspassar praticamente toda a Bíblia. A Babilônia vai aparecer constantemente na história bíblica, de forma direta ou de forma indireta. Então, por exemplo, Abraão, né, depois do relato aqui da Torre de Babel, a gente começa o relato de Abraão. Surge Abraão, né? E Abraão é chamado aonde? Onde é que Abraão vive? Onde que ele mora? Em Ur, na terra dos caldeus, que é justamente a região ali da Mesopotâmia, onde se encontra Babel, Babilônia, toda a Síria, esses reinos que foram mencionados aqui, os primeiros reinos da terra. Então, né, é lá onde mora Abraão. E interessante que Abraão, a Bíblia, quando fala de Ur dos caldeus, ela, durante muito tempo, ela foi considerada como um mito bíblico, porque nenhum arqueólogo, não havia menção também extra-bíblica sobre essa nação, Ur dos caldeus, até que na década de 40, se não me engano, foram encontradas as ruínas, né? Encontraram um zigurate, e esse zigurate, na verdade, pertencia àquela região, né? Eles descobriram que era a região de Ur, a Ur dos caldeus, a Ur que foi mencionada lá no livro de Gênesis. Então, Ur não era um mito. Então, olha, tá vendo? Conforme as descobertas vão aparecendo aí, o texto, o relato bíblico vai ficando cada vez mais comprovado. A gente só vê isso acontecer. Então, quanto mais o pessoal escava, mais a coisa bate com o que a Bíblia dizia, tá? E vai na contramão do que os historiadores aí têm defendido durante muito tempo, tá? Mas isso é outra história. Abraão, então, é tirado de lá. Olha, Abraão é tirado, né? A gente poderia usar essa figura, tá? Quando ele sai de Ur, é como se ele fosse tirado de Babel, né? Porque Babel é o primeiro reino. É como se tudo aquilo ali fosse as ramificações de Babel, tá? As ramificações de Babel. Então, de uma forma geral, como se fosse Babel. Então, Abraão é tirado de lá de Babel para uma terra que Deus vai mostrar. Por quê? Porque Deus quer construir uma nação. Então, o mundo se encheu de nações, mas essas nações tinham governos humanos, né? Governos próprios, governos que eram... né? Hoje a gente discute, né? Existe uma discussão muito grande em filosofia, em sociologia, sobre qual, né? Até hoje, né? Embora muita gente concorde que é a democracia, tá? Muita gente concorda, mas não é todo mundo que concorda, não. A democracia parece ser a melhor forma de governo, mas na Bíblia a melhor forma de governo não é a democracia.
a melhor forma de governo é a teocracia, mas não aquela teocracia da Idade Média. Não é aquela teocracia, não. A teocracia bíblica mesmo, onde Deus mesmo, Deus, ele usa seus instrumentos, né, ou os profetas, ou o sacerdote, e ele comunica as suas instruções por meio desses homens. Hoje nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento da teocracia de Deus. Então nós devemos ser governados pelo que está aqui na Bíblia. Então, é errado ter governantes humanos? Na verdade, o problema não é esse, não é que é errado. O problema é que governante humano é humano, e o humano erra. O humano, ele não é perfeito. Então, nenhum governo na Terra, nenhum, por melhor que seja, vai ser perfeito. Então, sempre vai agradar uma grande maioria e desagradar uma minoria. Nunca vai ser aquele governo que vai agradar todo mundo. O governo que agradará todos, né, todos os que aceitarem o Messias como seu Salvador, é o reino do Messias. Então, Abraão foi chamado para isso, para dar início a essa nação. E seria uma nação governada por Deus. Então, você vai seguindo ali a trajetória de Abraão, depois a família vai crescendo ali na terra de Canaã, eles vão parar no Egito eles vão se tornar escravos, depois Deus vai suscitar Moisés vai tirar o povo de Israel de lá do Egito e vai levar de volta para a terra que ele tinha dado para Abraão. Vai voltar para lá. O plano de Deus, Deus nunca muda seus planos, ele sempre volta para o mesmo lugar. Então ele leva o povo lá para Canaã. Chega lá em Canaã, qual era o objetivo de Deus? Uma nação, para fazer uma nação totalmente diferente de todos os povos. A nação de Israel era para ser a nação mais sábia. Olha só o que a gente encontra lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 6. Olha só. Deuteronômio está ali contando já, é o período que o povo está para entrar em Canaã. Então Moisés ali dá várias instruções ao povo, orientações de como seriam as coisas depois que eles habitassem na terra. Então capítulo 4, verso 6, olha que coisa interessante é dito lá. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, se o povo de Israel tivesse seguido as instruções de Deus, tivesse guardado seus mandamentos, as nações vizinhas iam olhar para esse povo e iam dizer, ó, de fato, esse povo é um povo sábio e inteligente, é um povo diferente. Esse é um povo diferente, né? Porque não existe nação na terra onde o Deus dessa nação seja tão íntimo do seu povo como é o povo de Israel. O que as nações vizinhas, se o plano tivesse seguido em frente à risca, o que aconteceria com as nações vizinhas? Primeiro que elas iam acabar entendendo que não existe outro Deus, tá? Né? A princípio eles iam pensar, nossa, que nação é essa onde o Deus, né, é tão próximo? Porque na visão deles, cada nação tinha os seus deuses, e esses deuses existiam de fato. Com o tempo eles iam entender que não existiam os outros deuses, que tudo aquilo era uma ilusão. E que só existe o único Deus, o Deus de Israel. Né? Esse é o centro do livro de Deuteronômio, o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso seria o que todas as nações da terra aprenderiam se o povo de Israel tivesse andado nos caminhos do Senhor. Mas o que aconteceu? O povo de Israel não quis o governo teocrático, não quis, rejeitou. Né? Lá no final de Juízes a gente vai ver isso aí. O povo não quis, rejeitou. E aí, o que vai acontecer? O povo vai pedir um rei. E Deus vai ouvir. Então, tá bom, vocês querem um rei, vocês vão ter um rei, tá? Só que é o seguinte, vocês vão servir esse rei para sempre, tá? Eu vou aceitar o desejo de vocês aí, mas vocês vão ter que seguir também a risca o que eu vou dizer aqui. Vocês vão pagar imposto, vocês vão ter que servir esse rei e tal, né? E eu ter várias coisas negativas que viriam com o governo desse rei. Porém, Deus, no seu amor e sua grande misericórdia para com o povo de Israel, ele, embora, né, estivesse avisando o povo, assim, olha, isso aí não vai ser legal, não vai ser bom, mas ele vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito. Ele fala assim, ele vai fazer um acordo com Davi. E ele fala assim, ó, Davi, é o seguinte, ó, da sua família, da sua linhagem aí, né, eu vou trazer um rei que vai reinar com vara de ferro e vai trazer a paz para toda a terra. Né? Ele faz uma aliança com Davi. Então, nessa promessa, nessa aliança, está prefigurada a vinda do Messias,
do rei Messias. Então o Messias vem da linhagem de Davi. Então ali, ó, embora o reino começou meio torto, mas Deus lá na frente ia consertar tudo, porque Deus ia transformar. Então eles vão ter um rei. Vai voltar a teocracia. Esse rei vai ser humano, eles não queriam um rei humano? Vai ter um rei humano, vai ter. Mas ao mesmo tempo, esse rei humano é Deus. É Deus. É um regime teocrático. A teocracia vai voltar. Então é isso que o texto bíblico está querendo dizer o tempo todo. A solução de tudo, a solução da paz, a solução dos problemas é o início do governo do reino do Messias. Por isso, quando Jesus vem, ele fala assim, olha, é chegado o reino dos céus, ou é chegado o reino de Deus. Tá vendo? Tá vendo como tudo faz sentido agora? Aí quando você chega lá no Apocalipse, o que você vai encontrar? Você vai no Apocalipse, vai encontrar no livro de Daniel, Apocalipse, visões de animais terríveis, espantosos, né? Animais tenebrosos, figuras que são retiradas das mitologias desses povos pagãos e são usadas ali no livro dos profetas para simbolizarem esses reinos que governam a terra de forma injusta, de forma totalmente rebelde, de forma perseguidora. Eles vão perseguir o povo de Deus, vão tentar escravizar, vão tentar mudar a mente deles, vão tentar fazê-los desistir da sua fé. Então o povo de Deus vai ter que enfrentar essas nações. E onde é que elas aparecem? Então você tem, por exemplo, lá no Apocalipse, no Apocalipse 12 você vê a imagem de um dragão, né? E aí como que eu sei que aquele animal ali simboliza uma nação? Porque tem gente que vai ler aquele texto e vai achar que é um dragão de verdade que vai aparecer nos últimos dias. Não vai aparecer nenhum dragão de verdade, tá? E nem o diabo se parece com um dragão. Embora o texto vai estar dizendo ali que o dragão é o diabo e Satanás, não quer dizer que o diabo é um lagarto vermelho com asas e com chifres. Não é nada disso, não. Aquilo ali é um símbolo. Ao mesmo tempo que ele representa o diabo, ele representa as nações que foram usadas pelo inimigo. Foram usadas, né? Então, que nação é representada ali? Né? A nação romana. Então, aquele dragão ali de Apocalipse 12 simboliza a nação romana. Aí depois você tem, no capítulo 13, um outro animal, terrível e espantoso, que tem semelhanças com o dragão. Porque o dragão tinha 7 cabeças, esse bicho também tem, né? Então você tem semelhança, e esse animal do Apocalipse 13 tem semelhança com os animais que Daniel teve na visão lá atrás. Ele é como se fosse uma amálgama de todos esses bichos aí. Esse animal também simboliza um poder político, um poder religioso, um poder político e religioso que vai perseguir o povo de Deus, porque é dito lá, né, que ele persegue os santos e vence. Ele vence os santos de Deus. E aí depois surge um outro animal, diferente agora, parece um cordeiro, mas fala como dragão. De novo surge a figura do dragão, de novo é um animal híbrido, é um animal diferente, né? Ele parece bonzinho, que é um cordeiro, mas não é. Então ele simboliza uma nação que tem características de coisas boas, né? Tem características cristãs até, porque é simbolizado por um cordeiro, né? O cordeiro é o símbolo dele, então ele tem essa característica aí, mas fala como dragão, ou seja, fala como diabo. Parece de Jesus, mas é do diabo. É isso que o texto está querendo dizer. Então, é lógico, né? Eu estou dando uma pincelada aqui no símbolo para você entender como você vai extraindo as coisas dali. E da onde você tira essas imagens? Onde você vai pegar isso tudo? Nas origens. Né? Você vai entender ali que aquilo ali é a continuação da história, é a continuação do combate do povo de Deus contra os reinos da terra. Né? Eles não se unem, eles não entram em harmonia, não há harmonia, tá? Você, por exemplo, fica aí fazendo militância para A ou para B, né? Você está perdendo tempo, tá? Você está perdendo tempo. Eu não estou falando que você não tem que ter posicionamento político, não. Que política é uma coisa importante, mas se você faz militância, né, para poderes da terra, então você está perdendo tempo, meu amigo, tá? Porque nós não somos militantes de ser humano nenhum. Nós temos que ser militantes de Cristo. Nós temos que ser militantes de Cristo, só e só. Porque o nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é o reino vindouro, tá certo? Deu para pegar aí? Deu para pegar a ideia geral? Tá? Então, ó, só uma parte que eu esqueci de falar, assim, como é que eu sei que cada animal ali é um reino? Porque o próprio livro de Daniel diz isso, né? Quando Daniel vê os animais subindo do mar lá, o anjo vem conversar com Daniel e fala assim, olha, Daniel, esses animais que você viu subir aí são reinos, né, que se levantarão. Aí quando você vê a figura do mar, ali os animais vão saindo dos mares.
Aí você chega no Apocalipse, o Apocalipse vai dizer, olha, os mares simbolizam povos, multidões, nações e línguas, tá? Não é uma coisa simples. Então os mares ali, não é que vai sair uma besta de verdade do mar, não. É uma nação que surge no meio dos povos, da agitação política dos povos, né? Aquela agitação cultural, da mentalidade humana que surge, não é da mentalidade divina, o texto está querendo dizer. Olha, não é da mentalidade divina, não é da mente de Deus que está surgindo essas nações. Estão surgindo dos homens, são projetos humanos, como foi a Torre de Babel. São projetos humanos, como foi a Torre de Babel, e que, como a Torre de Babel, não vão dar certo. Tá? Então, o que o texto, no final, o que ele quer dizer com isso tudo? Quer dizer o seguinte, você não deve se apegar aos reinos humanos, você não deve ser ligado a isso aí, você não tem que colocar sua esperança nesse tipo de coisa, você tem que esperar apenas o reino do Messias, o reino de Cristo. Esse reino é eterno, vai durar para sempre e ele vai combater contra os reinos desumanos da terra. Né? Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.